Começar então nosso segundo dia do webinar, a diversidade da espiritualidade e finitude. É um evento organizado pela Alegres, Associação Acadêmica de Ligas e Grupos de Espiritualidade e Saúde. Hoje teremos 4 palestras, com os temas espiritualidade na graduação, espiritualidade, saúde e doença cardiovascular, e saúde planetária e arte. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Ananda, sou aluna do 4º ano da Uniatenas Paracatu, parte da diretoria de comunicação da Alegres. Então, vamos às nossas primeiras palestrantes do nosso palco virtual. Vamos ter Vitória Mendes. Ela é médica residente de Medicina de Família e Comunidade, membro do GT de Espiritualidade e Saúde da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Foi da diretoria de comunicação da Alegres em 2018 e foi conselheira da Alegres na gestão anterior. Também teremos a Andressa Lima, acadêmica do ano de medicina do Uniatenas, participa efetivamente da Alegres desde a gestão anterior e sendo atualmente coordenadora da Regional Minas Gerais. Ela também é escritora de um capítulo de espiritualidade do livro Manual de Habilidades e Procedimento Médico da editora Sanar, lançado nesses anos. Sejam bem-vindos ao palco virtual do nosso evento. Falando de mim, a Ananda já deu uma prévia aí, mas muito prazer para todos vocês que estão aqui. Meu nome é Vitória, eu sou residente em Medicina de Família e Comunidade da Secretaria de Saúde do DF, cuja escola médica que está ligada a ela é a ESCS. Eu estou no meu 2º ano de residência médica e a gente vai falar um pouquinho a respeito de espiritualidade na graduação. Quer se apresentar, Andressa? Acho que já fui bem apresentada aí também pela Ananda, né? Meu nome é Andressa, estou no 6º ano de Medicina pela Uniatenas de Paracatu, Minas Gerais. Fui colega da Vicky também, né? Ela era minha veterana, 2 anos na minha frente, e a gente participou junto da Liga de Medicina e Espiritualidade. E aí, por isso que a gente vai falar de graduação juntinhas aqui, porque a gente caminhou junto por esse tempo todo, né? Então, a gente começar falando da graduação e chegando à prática, que hoje a Vicky já está tendo mais. Chamo ela de Vicky toda hora, Vitória, Vicky, para mim é Vicky sempre. Mas pode falar de Vicky mesmo. Bom, o nosso papo hoje, como a gente estava falando, vai ser sobre espiritualidade da graduação à prática. Primeiro, eu queria dizer que estar aqui falando sobre espiritualidade para vocês é muito bom, porque ter feito esses slides, essa palestra, me fez recordar momentos muito, muito, muito especiais que eu passei com o Andressa e com mais uma turma que eu acredito que estejam aqui durante o período da graduação. Esse é um tema muito especial para mim, é um tema pelo qual eu me dedico quase que integralmente e tem sido muito bom ver a quantidade de pessoas que estão se interessando por isso ultimamente. A gente não pode começar falando desse tema sem fazer um retrospectivo, começando lá pelo vestibular de medicina, porque eu acredito que todas as nossas angústias começam quando a gente passa no vestibular. É estranho falar isso, porque geralmente nós estudamos muito o vestibular, a aprovação do vestibular de medicina é um momento muito desejado para nós que queríamos estar, né, ocupando essa vaga, essa cadeira na universidade, na faculdade de medicina. E depois de um longo período de abdicação e de estudos, a gente tem a tão sonhada aprovação, né, na área médica. E a gente entra na faculdade de medicina muito cheio de sonhos. E é importante sonhar, é importante ter esses sonhos. E quando a gente entra sonhando, e a maioria de nós entra querendo fazer diferente, querendo ser diferente, parece que a gente está vivendo num jardim florido, né? A gente passa a ser um menino prodígio da família, o que é uma coisa muito boa. A nossa família começa a enxergar a gente de forma diferente, a gente pode não ter tido nenhuma aula ainda, mas a gente já é o médico da família, a gente é o fulaninho que passou para a medicina e que aos pouquinhos está sendo incorporado aí dentro da faculdade de medicina como saberes médicos, que são saberes que a população em geral e que as pessoas veem com muito bons olhos, né? Uma coisa até chique ultimamente. E aos pouquinhos a gente vai ganhando
alguns atributos, pelo fato de ser estudante de medicina. E junto com esses atributos, passando por alguns ritos de passagem, que vão fazendo parte de toda a nossa caminhada médica, desde lá do início até aqui agora. E se vocês olharem para trás, eu acho que se todo mundo olhar para trás junto, a história de todo mundo aqui vai ser muito parecida. Eu tenho certeza que todo mundo aqui consegue se lembrar da primeira vez que ganhou um jaleco, da primeira vez que ganhou um esteto. Tenho certeza que, por exemplo, a primeira semana de acolhida na faculdade de medicina foi muito boa e um momento de grandes expectativas para todo mundo aqui. E no meio de todos esses ritos de passagem, de todos esses atributos que nos são conferidos quando a gente é aprovado no vestibular de medicina, está o nosso jardim florido, né? Está o jardim florido do menino prodígio, está o jardim florido da pessoa que agora anda de jalequinho e estepe no pescoço, está o jardim florido da pessoa que está postando fotinho no Instagram, que está feliz, que foi aprovado, que estudou pra caramba e que agora está dentro da universidade. E a gente vive um momento de êxtase, um momento de ápice quando entra na faculdade de medicina, e comigo não foi diferente. Eu lembro que depois que saiu a lista de aprovados que eu tinha passado para a faculdade de medicina, eu fui ver meu pai numa cidade de Minas, ele mora em outra cidade, próxima da minha, e ele estava me esperando com um jaleco. Eu me lembro que no primeiro ano ainda da faculdade de medicina, lá atrás, eu ainda não tinha tido acesso ao ensino, à cardiologia, mas a minha avó já me ligava para perguntar quais remédios da pressão que ela tinha que tomar ou não. Eu me lembro que dar uma opinião quando alguém está com algum problema, ou sei lá, falar para alguém tomar um paracetamol, a minha palavra já tinha um peso diferente. Porque, pô, eu já era estudante de medicina. E a gente vai passando por todos esses processos, e eu acho que ser estudante de medicina é o ápice desse processo, né? O nosso primeiro ano de faculdade, que é ir aos pouquinhos sendo incorporado nesse meio. E eu coloquei a figura dos bonequinhos, porque no início disso tudo a gente parece quase que bonequinhos mesmo. Quase que como se todo mundo reproduzisse ali as mesmas opiniões, os mesmos padrões, a mesma roupa, o mesmo jalequinho, quase que o mesmo estético também. E aos pouquinhos a gente vai tomando para si essa figura de médico, essa figura de alguém que detém o saber, alguém que detém a ciência, alguém que possui capacidades muito valorizadas por todos. E nesse primeiro momento a gente passa por esse jardim florido, a gente caminha entre as flores. E à medida que a gente vai tendo mais contato com a ciência e com as aulas, parece que esse jardim vai ficando um pouco mais florido. E o início da faculdade de medicina ele também é marcado basicamente pelas matérias que a gente tanto sonhou em ter, né? Principalmente quem passou por um período longo aí de estar inserido no cursinho, ou de ter dobrado a carga horária do ensino médio para passar no vestibular e ter que aguentar matérias que não gostavam. Geralmente a gente que passa para medicina adora biologia, algumas pessoas de humanas, e a gente queria demais essas matérias. Então a gente começa a entrar no mundo da anatomia, a gente passa a entender como funciona o corpo humano através da fisiologia, a gente tem as aulas de embriologia, e a gente vai adquirindo mais saberes, e essas primeiras matérias também passam a ser quase que ritos de passagem que vão formando a nossa personalidade médica, que vão formando quase que quem a gente vai querer ser no futuro como médico. E a gente tem um momento de aprender ali o funcionamento do corpo, a gente tem contato direto com os órgãos e com as peças anatômicas, e cada vez mais a gente vai adentrando esse mundo tão vasto e tão bonito também, que é a medicina. E em algum momento, a gente entra na matéria de semiologia, né?
E eu não sei como foi com vocês, mas pelo menos na minha faculdade, eles dão para a gente uma forma, quase que em checklist, e foi por isso que eu coloquei essa primeira imagem, de como fazer uma anamnese, né? De como fazer uma entrevista adequada com o paciente. E essa lista, ela é quase que engessada em termos de perguntas e de coisas que você precisa avaliar daquele paciente de maneira prática para poder entender o que ele está te trazendo. E junto com a anatomia, e junto com a fisiologia, com a histologia que a gente está aprendendo, a gente começa a saber, a entrevistar o paciente de forma técnica para adquirir deles informações que aquela ficha ou que alguém disse que seria importante a gente saber. E aos pouquinhos, bom, agora falando um pouco na primeira pessoa, eu ia me aprofundando nesses saberes e esses saberes parece que eles se encaixavam de alguma forma, mas que eles não se contemplavam. Eles não se uniam de certa forma com o que eu queria saber daquele paciente. E aí começam a surgir algumas perguntas, algumas dúvidas acerca do que aquele checklist de anamnese, o que aqueles saberes, de como eles de verdade precisam ser incorporados por mim para ser médica. E junto com eles vieram grandes inquietações. Vieram muitas inquietações, porque à medida que a gente entra nas matérias e que a gente vai aprendendo um pouco a como ser médico, a gente não aprende, pelo menos na minha faculdade, a gente não conseguia incorporar algumas outras questões fundamentais. Então, a gente aprendia a entrevistar o paciente de forma técnica e a saber, do ponto de vista material, o que aquele paciente estava nos trazendo, mas, de certa forma, eu sentia que parecia que estava faltando alguma coisa. E, junto com toda essa questão da entrevista, junto com toda essa questão do saber médico e do ser médico, a gente tem contato com algumas coisas na faculdade que nos fazem ser extremamente paternalistas, de se encontrar dono de um saber, de se encontrar dono de um certo poder e de não levar em conta, muitas vezes, o que aquele paciente estava trazendo para a gente. E eu trouxe essa figura porque ela, para mim, é bem emblemática. Por trás da mesa tem um médico, né? Um médico com todos os estereótipos de médico, com um jalequinho, com um esteto no pescoço, e a figura do médico muito maior durante a consulta do que a figurinha da paciente que está ali buscando algum tipo de ajuda. E o médico escrevendo em um tanto de papel, algumas coisas que provavelmente a paciente nem vai entender quando ele entregar esses papéis para ela. E a figura dela muito diminuída em relação ao que o médico está trazendo na consulta. E eu não sei se vocês já tiveram acesso, e confesso que talvez se a gente não tivesse numa web, a gente faria alguma coisa relacionada à metodologia ativa, para eu poder entender se vocês já tiveram acesso a esse termo de paternalismo médico. Porque lá na semiologia e lá na frente, quando a gente está adquirindo todos aqueles saberes médicos e quando a gente está passando pelos nossos ritos de passagem, quase ninguém falou para a gente que o nosso paciente pode saber mais sobre a doença dele do que a gente. Talvez ele não saiba como funciona o metabolismo cardíaco, por exemplo, mas ele sabe que tipo de dor que ele sente. Talvez ele não saiba, por exemplo, qual remédio que ele tem que tomar, mas ele sabe qual remédio que ele toma que faz mal para ele. E ninguém contou para a gente
que o paciente nos traz, que está fora daquele checklist da anamnese, também é muito importante. E que a nossa figura paternalista de eu mando e você obedece, eu prescrevo e você obedece às orientações, ou eu prescrevo e você toma as medicações, de que essa conduta, muitas vezes, ela é falha. E a gente aprende quase que de forma mecanizada a todos esses saberes médicos, e o conhecimento popular e o que o nosso paciente está querendo nos dizer, muitas vezes, ali naquele encontro, fica completamente diminuído. E todas essas questões faziam parte dessas inquietações, dessas muitas inquietações que eu tive durante a minha graduação. Eu trouxe aqui 3 casos, porque talvez, falando assim, a gente não consiga entender melhor. Eu quero passar com mais clareza as minhas inquietações do início da faculdade para vocês. E eu trouxe 3 casos que marcaram muito a minha graduação. Alguns que eu atendi logo no início da semiologia, logo no início das matérias introdutórias, e no último caso que eu atendi no internato, quando a gente já estava fazendo a caminhada para a liga. O primeiro caso é de uma senhora que foi atendida pelo meu grupo de internato, não, pelo meu grupo de semiologia, que essa pessoa foi do início da faculdade, numa unidade básica de saúde, coincidentemente. E a gente não tinha muito acesso, pelo menos na minha faculdade, ao que era de fato estar inserido em um sistema de saúde e principalmente numa atenção primária, na atenção básica. E a gente ainda tinha condutas que eram condutas voltadas para o que o especialista focal entende, ou a gente ainda tinha algumas condutas de pronto-socorro, inclusive na atenção básica, e essa era uma paciente muito hiperfrequentadora. Quase que todas as semanas essa paciente procurava a unidade básica de saúde, porque ela tinha uma dor no pescoço. Era uma dor no pescoço, e quando a gente tentava entrevistar ela, nada que ela falava cabia no checklist que a gente tinha aprendido lá na frente. Todas aquelas perguntas sobre anamnese, todo o exame físico dela era completamente incompatível tentar enquadrar ela dentro daquilo que a gente aprendeu e daquela forma de entrevista, daquela forma de abordagem com o paciente que tentaram passar para a gente. Era uma dor no pescoço. Era uma dor no pescoço cansada. E era uma dor no pescoço que pesava. E entre os analgésicos comuns e entre os anti-inflamatórios que a gente aprendeu a prescrever, e entre até os movimentos de alongamento e a fisioterapia, e assim foram os exames de imagem e diversos outros tipos de exame, ela ainda tinha uma dor cansada. Cara, aquilo pra gente que aprendeu a ser médico de uma forma técnica e que aprendeu a fazer uma anamnese de uma forma um pouco limitada, digamos assim, já dando um pouco dos spoilers do final da palestra, era muito angustiante não conseguir enquadrar essa paciente dentro de nenhuma queixa. E era muito mais angustiante ver ela procurar o serviço de saúde, porque era uma queixa que incomodava. Era angustiante ver essa paciente entrando no sistema de saúde e saindo sem demandas, gerando consulta e gerando tempo. E, bom, depois eu posso falar um pouquinho do que aconteceu com esses pacientes. Dessa paciente, eu não tenho notícia, porque eu não tive notícia do retorno dela. E o que me deixou muito angustiada foi ter visto que em um ano ela teve 26 consultas médicas, que a gente fez um retrospectivo do prontuário dela. Ela tinha 26 consultas médicas, ela provavelmente tomou doses de anti-inflamatória de medicamentos a mais do que ela deveria ter tomado, e ninguém resolveu a dor cansada dela. Ninguém resolveu a dor no pescoço, que pesava e que cansava.
A segunda paciente é uma paciente que eu atendi também no início, mais para o início da faculdade. Essa paciente foi atendida no ambulatório de ginecologia que a gente tinha no nosso hospital universitário, e ela era uma puérpera. Ela tinha acabado de ter um parto super traumático, e dentro do checklist que deram para a gente de anamnese no início da faculdade, era uma paciente que aparentemente estava ok, que aparentemente estava tudo bem com ela. Teve febre desde a última, da sua alta hospitalar? Não tive febre. Como é que está a secreção, a loqueação? Já está cessando. Como é que está a amamentação? Tem alguma ferida no peito? Não. A pega tá boa? Tá. E a cicatriz da cirurgia? Tá tudo bem? Tá tudo bem. E à medida que a gente ia fazendo aquela entrevista e que todas aquelas perguntas iam sendo respondidas, e aquela era uma paciente que estava se enquadrando dentro da caixinha de perguntas que a gente aprendeu a fazer, a gente pensou que ia ser uma consulta mais rápida. E quando a gente estava terminando essa consulta, essa paciente trouxe que ela estava sendo violentada em casa e que o marido dela estava batendo nela, mesmo no pós-parto, mesmo amamentando, mesmo com uma criança pequena no colo e mesmo com todas as questões que envolvem ser uma mãe jovem de primeira viagem e todas as questões do puerpério. E eu lembro que eu estava atendendo em dupla com mais uma colega, e quando aquela paciente trouxe aquilo em forma de pedido de socorro, eu fiquei me perguntando onde foi que a gente errou, que a gente passou uma consulta inteira fazendo um checklist com essa paciente e que a gente não entendeu que essa consulta era um pedido de socorro. Por que não ensinaram para a gente a tentar compreender que mais do que o paciente se encaixar e responder todas essas perguntas, e mais do que saber se na cicatriz da cesárea dela está saindo pus ou não, e se as bordas estão unidas pelos pontos, quando que não ensinaram a gente a perguntar se ela está passando por algum problema no puerpério? Quando que não ensinaram a gente a perguntar como é que está a saúde mental dela no puerpério? E isso gerou, e voltando nas minhas inquietações, isso gerou uma inquietação muito grande em mim e na minha colega. E a gente ficou se perguntando, onde foi que a gente errou? Onde foi que a gente errou que essa mulher deu linguagens não verbais a consulta inteira de que ela estava precisando de ajuda, e a gente estava interessado em saber se a loqueação dela estava rubra ou se a loqueação dela estava vermelho rutilante ou amarelada, enfim. Tem outras coisas que a gente precisa incorporar para a nossa prática médica. E partindo agora para o terceiro caso, que foi um caso que eu atendi no internato, que foi o caso em que eu pensei, de fato, de que talvez a especialidade que eu estivesse pensando em seguir naquele momento não fosse para mim. Era um senhor, foi atendido também no hospital universitário pela gente, que procurou o serviço de urologia porque ele tinha um aumento da próstata. E esse aumento da próstata já estava causando uma obstrução na urina, e ele estava tendo muitas dificuldades para urinar. E no momento que a gente estava fazendo a anamnese e se perguntando, mas o que será que a gente faz com esse paciente agora? A gente conseguiu colher a história e a família contou para a gente que eles já tinham gastado uma fortuna de dinheiro, pingando de médico em médico, porque eles achavam que algum médico tinha que tomar conta dele e que alguém tinha que coordenar o cuidado dele, porque ele era um idoso que estava com esses problemas para urinar, mas ele também era hipertenso, ele também tinha algumas questões de saúde mental, e ele também estava com colesterol alto, e que toda essa peregrinação foi para tentar encontrar alguém que coordenasse o cuidado dele. Bom, a gente passou o caso para o nosso preceptor urologista,
o nosso preceptor viu que tinham algumas prescrições erradas de profissionais anteriores, como medicamentos que não podiam estar sendo associados e também muitos remédios sendo tomados. E quando o preceptor entrou na sala e viu essa receita, ele virou para a gente em inglês, para o paciente não entender o que ele estava falando, virou para mim e para minha colega e falou assim: "Someone is gaining money here." Alguém está ganhando dinheiro aqui. Querendo se referir aos profissionais que tinham atendido ele antes e que simplesmente tinham feito consultas e cada um acrescentou ali a sua medicação e o paciente estava tomando um tanto de medicação, algumas medicações que não podiam estar sendo associadas, e jogou a receita na mesa e como quem já soubesse que eu e minha colega íamos fazer uma conduta correta, saiu da sala. E essa foi a consulta dele. Os finalmente foi a gente que fez, que montamos a prescrição correta, que fizemos algumas orientações, mas eu nunca vou me esquecer da cara desse senhor de 74 anos e do filho dele, que estavam na nossa frente, depois de terem peregrinado por um tanto de médico, tentando achar alguém que coordenasse o cuidado dele, depois que esse preceptor saiu da sala. Então, eu fiquei refletindo e pensando, o que é de comunicação clínica que nós médicos não conseguimos ainda incorporar para nós? Ou o que é de, enfim, de cuidado que a gente precisa acrescentar para essas pessoas que exigem um cuidado maior da gente? Porque eu sei que nem todo paciente vai ser aquele paciente perfeitinho, eu sei que nem todo paciente vai ser aquele paciente que segue as minhas orientações, mas eu preciso saber manejar esses pacientes de uma forma mais humana e de uma forma que eles não se sintam machucados em vir ao médico. Eu não quero ser paternalista, eu não quero ser grande e meu paciente pequeno na hora da minha entrevista. Eu não quero mandar o paciente me obedecer. O que está faltando? E daí, todas aquelas inquietações que eu tinha no início, elas voltaram muito mais intensas no internato. E esses períodos, o início da faculdade e o internato coincidiram com períodos muito difíceis para mim, como estudante de medicina, porque, poxa, é como se o tempo inteiro eu sentisse que está faltando algo. É como se o tempo inteiro eu sentisse que tem uma peça de quebra-cabeça faltando em todos esses saberes que eu adquiri desde o início. Cara, eu sempre fui uma aluna boa. Eu aprendi a fazer o checklist todinho, a queixa principal, a história da doença atual, a história patológica pregressa. Minhas notas em todas as matérias sempre foram boas, mas o que está faltando, que a gente ainda não conseguiu entender, que a gente precisa saber para entender o que esse paciente está trazendo para a gente e o que aquele encontro com o médico significa para ele. E no meio disso tudo, eu me deparei também com colegas que começaram a reproduzir esses comportamentos, e alguns comportamentos, inclusive, violentos, porque você jogar uma receita na mesa e falar que tem alguém ganhando dinheiro por trás e falar em inglês para suas internas entenderem e o paciente não entender, pô, isso é uma violência, isso é um comportamento violento. E aí, estar inserida em um meio em que os meus colegas estavam aprendendo isso e começaram a reproduzir esse tipo de comportamento também, passou a ser completamente doloroso para mim. Estava difícil ser estudante de medicina. E voltando para o meu jardim florido do início da faculdade, parece que agora eu estava velejando em águas turbulentas, eu não estava mais no meu jardim florido. Todas aquelas felicidades de ser estudante de medicina, de ser a garota prodígio, de estar dando um orgulho grande para minha família, de ter conseguido passar no vestibular que eu mais queria, tudo aquilo nesse momento em que eu me encontro vendo os meus colegas reproduzindo o comportamento e vendo um ambiente completamente hostil,
tudo isso começa a ser extremamente doloroso. E o mais triste para mim era ver que alguns colegas que caminharam junto comigo e que tinham um olhar diferente no início da faculdade foram incorporando esses saberes não médicos, mas esse tipo de comportamento, esse tipo de conduta durante a graduação, e que todos estavam indo como se fosse por água abaixo. Foi por isso que eu coloquei essa imagem. Parece que uma pessoa pulou num espinhadeiro e aí veio a boiada atrás e estava todo mundo pulando junto. Lembrando que todas essas questões também envolvem questões de saúde mental, médica, e nem todos os comportamentos que são ruins para sempre. Provavelmente o profissional podia estar um pouco adoecido também, que eu acho que hoje, olhando para trás e lembrando dessa consulta, eu acho que esse professor estava completamente adoecido. Isso pode ser tema de outra palestra também, a gente pode falar sobre isso. Mas reproduzir esse tipo de comportamento, para mim, estava fora de cogitação. E dentro do meio em que eu estava inserida, parece que reproduzir esse tipo de comportamento era quase que ser médico e ser aceito dentro do meio médico. E aí eu comecei a minha crise existencialista dentro da faculdade de medicina, porque eu ficava entre o saber biomédico, que era completamente importante. Saber tecnicamente as coisas é muito importante, porque senão você não vai resolver o problema do seu paciente se você não for técnica. Mas dentro do saber biomédico, que eu entendia que era muito importante e que é muito importante, eu velejava no meu mar de incertezas e com águas turbulentas, porque eu sabia que talvez aquele não fosse o caminho que eu queria, não é o caminho, não era de fato o caminho que eu queria seguir, que eu ia seguir. E estar naquele ambiente, para mim, estava sendo completamente adoecedor. E talvez vocês se encontrem nessa fala. Quem nunca se sentiu um peixe fora d'água dentro da faculdade de medicina, né? E dentro de tudo isso, eu tinha uma vontade muito grande de alçar um voo mais alto, de tentar entender e de tentar estudar e de procurar técnicas, de procurar outra coisa, de procurar outros saberes para serem incorporados dentro da minha prática. E aí, gente, como que eu ficava me sentindo? Quase que um ET. Eu queria muito estar escutando vocês agora. É muito estranho fazer piadinha e não receber nenhum retorno quando a gente está falando, quando a gente está no meio de uma palestra. Mas, enfim, era assim que eu ficava me sentindo. Cara, qual é o meu papel aqui no meio disso tudo? Qual é o meu papel com profissionais que estão reproduzindo um comportamento que eu não gosto? Qual o meu papel com meus colegas que estão aprendendo a ser assim e porque eles estão sendo ensinados a ser assim, eles estão acabando sendo assim, fazendo tudo isso? E o que está faltando para eu, dentro dos meus saberes, dentro do meu know-how clínico, o que está faltando para eu poder entender melhor o que as pessoas estão me pedindo, para eu poder vê-las de uma outra forma? E daí, eu ficava pensando, eu acho que eu preciso procurar fontes e saberes e alguma outra parte da ciência que tenha um outro olhar. Porque tudo isso quer dizer ter um outro olhar. Porque se eu estou insatisfeito com tudo que eu aprendi até agora, eu preciso de outro caminho, eu preciso de encontrar alguma coisa que preencha, alguma peça lá do meu quebra-cabeça que esteja faltando. E onde que está essa peça desse quebra-cabeça que está faltando? Onde que eu vou encontrar isso? Bom, no meio disso tudo, eu vou resumir algumas coisas para vocês. Eu adoeci real. Estar ali, para mim, não me motivava, não tinha motivação para ir para a faculdade. Parecia que eu estava aprendendo uma coisa que eu não queria aprender. E no meio disso tudo, eu tive pessoas que me ajudaram bastante. E amizades que eu levo para o resto da vida. E foi nesse momento de turbulências, desse mar de incerteza, nesse mar turbulento que eu estava vivendo, que eu encontrei essas outras pessoas que
eu acredito que eram pessoas que tiveram as mesmas inquietações que eu tive no início, durante e no final também da faculdade. E aqui eu estou falando mais ou menos do meu primeiro ano de faculdade, do segundo período. E esse encontro muito especial, porque a gente decidiu procurar o que é que estava faltando para a gente, o que estava faltando para a gente se sentir completamente inserido dentro do curso de medicina. E a gente concluiu lá atrás que a nossa faculdade precisava urgentemente de um grupo de estudos em medicina e espiritualidade. Na verdade, quem trouxe toda essa questão de medicina e espiritualidade foi a Samila, não sei se ela está aqui. A Samila foi uma colega muito especial e ela teve contato com núcleos de medicina e espiritualidade em outra faculdade. Ela já era formada, ela era farmacêutica já, e ela entendia que essa abordagem era muito importante. E durante a caminhada acadêmica dela, já desde o outro curso, ela conheceu pessoas, ela conheceu outros métodos de saberes, né, outros saberes, outras ciências, que ela queria já tinha os planos de incorporar tudo isso dentro da nossa universidade. E foi assim que nasceu, bom, o nosso grupo de estudo. Ainda não era uma liga, mas a gente já chamava de LAME, porque a gente tinha a expectativa de que um dia ela fosse uma liga. Mas eu acho que a nossa logo demonstra o quanto que a gente ainda era imaturo, o tamanho da nossa imaturidade científica também para tratar desses assuntos. E, bom, nós éramos um grupo de estudo, nós ainda não tínhamos quantidade de pessoas suficientes e nós ainda não tínhamos as questões burocráticas para ser uma liga, oficialmente uma liga. Então, a gente começou a fazer reuniões de estudos em medicina e espiritualidade. Na faculdade, nós éramos aproximadamente 4 pessoas, 4 a 6 pessoas. Nossa reunião que mais teve pessoas foi uma reunião com 6 pessoas. A gente fazia reuniões semanais, alguns encontros, e fazíamos leituras e, em algumas situações, discutíamos casos clínicos, que a gente achava que a abordagem de espiritualidade seria pertinente. Basicamente, o nosso grupo era esse, o grupo de 2013. E esse grupo, ele foi crescendo aos pouquinhos. E à medida que ele foi crescendo, a gente entendeu que nós precisávamos alçar um voo mais alto. E aí eu volto lá naquela imagem sobre alçar um voo mais alto. Eu acho que o voo mais alto que eu alcei na minha graduação foi a fundação da Liga. Então, a gente, em 2014, arregaçou as mangas e falamos, gente, um grupo de estudo está muito pequeno para o que essa faculdade precisa, está muito pequeno para as demandas que a gente tem de pessoas querendo saber, querendo entender o que faz, o que vocês estão fazendo um grupo de medicina e espiritualidade se reunindo. O que é isso? É mediunidade? É espiritismo? Do que se trata? É religião? É grupo de oração? E aí, essas perguntas vinham e a gente sempre, né, tentando esclarecer, não, é um grupo científico, é uma liga acadêmica, a gente faz ciência, a gente está incorporando outros saberes para a nossa prática clínica. E as pessoas começaram a achar o máximo, principalmente depois do momento que elas entenderam que não se tratava de um grupo espírita, porque, pelo menos na minha faculdade, existe uma confusão grande ainda em relação a isso. As pessoas começaram caraca, que legal, uma liga de medicina e espiritualidade, mas o que é isso? Eu vou pesquisar, eu vou numa reunião da liga, pode? E a gente teve, assim, um crescimento muito rápido e um grande apreço da comunidade acadêmica com a liga. E acho que a melhor pessoa para falar disso agora é a Andressa, que estava comigo aí nessa caminhada também, e eu vou abrir para ela poder falar um pouquinho também. Então, pessoal, eu entrei na Liga em 2015, no primeiro processo seletivo. Com o slide aqui? Continua.
porque não vai dar para eu abrir. Já pode passar para o próximo. Pode passar para o próximo. Eu entrei em 2015 no primeiro processo seletivo da Liga, que foi uma coisa bem pequena, praticamente todo mundo que fez o processo seletivo passou. E então, desde o primeiro ano da faculdade, que eu entrei em 2015, eu já comecei a prestar muita atenção nesse tipo de estudo, né, de espiritualidade. Em 2016, peguei a presidência da Liga e a gente começou a fazer mais simpósios. Já tinha tido simpósio de 2015, a gente fez 2016, 2017. E são esses dois que estão aí na tela. O Médico Diante da Morte e o segundo simpósio que a gente fez junto com a Liga Acadêmica de Saúde Mental. Foi a partir desses simpósios que eu acho que a gente conseguiu chamar a atenção das pessoas. Esse simpósio do Médico Diante da Morte, ele lotou o auditório da faculdade, teve lista de espera de pessoas querendo entrar. E no próximo ano, nosso processo seletivo foi o mais concorrido da faculdade, ganhando de processo seletivo de especialidade médica, de liga de especialidade médica. Então, ganhando do processo seletivo de clínica médica, de trauma, cirurgia. Isso foi uma conquista muito grande da liga. Então, eu acho que a forma que a gente tem de realmente levar para as pessoas o conhecimento da importância, da relevância do estudo de espiritualidade, é deixando o conhecimento para todos, mais acessível. Acho que fazendo as ligas crescerem, principalmente através de simpósios, de encontros, colocando a comunidade acadêmica e a comunidade também da população da cidade para ter contato, né? Então, por isso que a gente usa o tripé das ligas, né? Ensino, pesquisa e extensão. Porque através da extensão a gente envolve a comunidade, a gente tinha 2 projetos de extensão também, e através do ensino, a gente mostra para a faculdade, para os acadêmicos, né, o que a gente está fazendo na Liga. Pode passar aí o slide, Vicky. E a gente agora fala da Alegres, né, a gente, em 2018, teve o Enlace, que foi o Encontro Nacional de Ligas Acadêmicas e Grupos de Estudo em Saúde e Espiritualidade, que a gente falou ontem, e com isso a gente conseguiu também fazer com que as ligas aparecessem mais, né? A gente teve 2 perguntas, nosso tempo está um pouco corrido aqui, já vou responder essas perguntas para a gente não atrasar a próxima palestra. A gente teve uma pergunta que foi sobre como abordar a espiritualidade em um paciente que é cético, e a outra pergunta perguntando sobre metodologia ativa. Metodologia ativa, eu falei com a Vicky que a gente não tem muito como responder, porque na nossa faculdade a gente tem uma metodologia que é como se fosse ativa, e na Liga a gente usava a metodologia ativa, mas dizer como ensino mesmo é um pouco complicado para a gente, para responder esse tipo de pergunta. Mas falando sobre o paciente cético, é a mesma coisa de abordar um paciente que não entende muito bem sobre a sua abordagem. Quando a gente vai abordar a espiritualidade, a gente tem várias ferramentas, entre elas a ferramenta FICA, e a gente até pode colocar aí na tela as perguntas que a gente faz. E a criadora da FICA é a Cristina Kurowski, que é uma pesquisadora muito importante em espiritualidade, e no curso que ela dá um exemplo que eu acho muito bom, para a gente pensar como é possível abordar a espiritualidade com um paciente cético ou ateu. Ela fala que quando ela pergunta aí no F, que é o que te dá significado na vida, ou o que te faz acordar todo dia, o que te move mesmo, a pessoa falou que é ficar em contato com a natureza, que é ter contato com a natureza. E quando ela pergunta de comunidade, a pessoa fala: pessoas que eu reúno todo fim de semana para andar de bicicleta, elas que me dão suporte, elas que me ajudam quando alguma coisa está difícil para mim. Então, a partir daí, você abordou a espiritualidade com o seu paciente. Então, a gente pode tirar essa ideia de que espiritualidade é só quando a gente fala de religião, só quando a gente fala de Deus, de um ser superior. A gente pode abordar a espiritualidade de várias maneiras, né? Quem tiver qualquer dúvida sobre ensino, sobre graduação, pode perguntar para a gente. Se vocês tiverem já as perguntas aí quiserem colocar para a gente responder, a gente tem só alguns minutos.
Eu, infelizmente, não consegui falar tudo que eu queria, né, gente? É muita coisa. É muita coisa. Mas eu só queria dizer que a Andressa falou um pouquinho da Alegres, que esse encontro durante a minha graduação foi um momento ápice, assim. E eu coloquei os outros ETzinhos, porque foi como se eu tivesse encontrado os outros ETzinhos. Um desses ETzinhos é o Paulo Otávio, que a maioria deve conhecer, e a Andressa, a Alana, são pessoas que, assim, cara, estavam ali comigo no encontro do grupo de trabalho de saúde e espiritualidade. A gente estava falando sobre a oficina do amor, oficina do perdão, a anamnese espiritual, tinha interdisciplinariedade, o saber médico não era o único saber que estava envolvido. E um tanto de gente linda quebrando esse padrão paternalista da medicina, eu me senti em casa, eu encontrei os meus outros ETs. E que pena que eu não vou conseguir falar tudo, mas foi aí que eu escolhi ser médica de família e comunidade, porque eu tive contato com médicos de família e comunidade, e o grupo de trabalho de saúde e espiritualidade é da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. E, enfim, me apaixonei. Uma pena que eu não vou conseguir falar um pouco de método clínico centrado na pessoa, acho que eu me empolguei. Essa foto é uma foto atual da minha residência médica. Na MFC eu encontrei outros ETs. E hoje nós somos, aqui no DF, 33 ou 37? Não sei. 33? 33 ETs. 33 ETs também. Nós somos 33 pessoas querendo ter um outro olhar. Eu acho que é isso. E, bom, que pena que não vai dar para falar tudo. E agora a gente vai abrir a nossa palestra para perguntas. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Tem alguma pergunta para responder agora? Acho que a gente vai responder pelo Instagram da Alegres, é isso? Parece que eu vi um negócio assim. A gente vai responder pelo Instagram da Alegres depois, se alguém tiver dúvida, para mandar na caixinha de perguntas, que nem foi antes da palestra. Eu preciso dizer que eu estou muito triste que eu não falei de medicina de família. Gente, manda lá para eu falar. Eu preciso falar. Gente, pergunta lá para a gente. Como é que eu vou ter acesso a isso? As perguntas. Eu não consigo ver ninguém. Acho que vão mandar para a gente, Vicky. Tá. Só esperando a moderadora aparecer. Falar para a gente. Se ninguém falar, nós vamos continuar falando aqui, gente, medicina de família. Pessoal, a gente vai aceitar perguntas no nosso Instagram, a caixinha já está aberta lá. Depois a gente passa para a Vicky, para a Andressa, e delas respondem em videozinhos para ficar gravados. A gente vai ler alguns comentários também. Não sei se a Nanda está conseguindo acessar. Oi, agora tô? Pode falar, então, Ana. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Sim. As perguntas vão ser lá no Instagram da Alegres, então, né? Muito obrigada pela palestra, viu? Andressa e Vitória. Foi ótimo. Nada, amor. Peraí. Pode responder uma pergunta aqui, Ananda, que tem uma pergunta no comentário aqui. Vou responder. Qualquer coisa, vocês cortam a gente aí. O Vitor está perguntando qual a parte burocrática de abrir uma liga na Uniatenas. Bom, especificamente, eu acho que hoje já não é tão difícil assim. Quando a liga começou, tinham pouquíssimas ligas na faculdade. E aí, de repente, no ano que eu entrei, abriram, tipo assim, 15 ligas de uma vez.
Então, burocraticamente, já não é tão difícil assim. O que é importante que a Liga tenha um edital, ata de fundação, e são coisas mais burocráticas mesmo. Mas aí a Liga precisa ter um preceptor, e ela precisa cumprir o tripé, né, de ensino, pesquisa e extensão, para continuar funcionando. Mas, no geral, a parte burocrática é essa: fazer ata de fundação, fazer um edital, convocar a eleição para colocar os diretores na liga. Eu lembro que a pior parte de quando a gente tentou abrir a liga era ter um estatuto, porque o estatuto é um negócio muito complicado de fazer, porque é extenso e é para sempre. Então, qualquer linha que você coloca ali, qualquer palavra, isso é uma coisa para sempre, assim. E foram várias reuniões que a gente sentou para discutir estatuto, discutir as regras, discutir como que iam ser as coisas. E um dos desafios que a gente teve também, pelo menos na Liga de Medicina e Espiritualidade, foi encontrar pessoas suficientes para todos os cargos que precisam ser preenchidos para se criar uma liga. Se eu não me engano, na época eram 12 pessoas. Tem pessoas que assinaram para a gente na camaradagem, tipo assim, não, vocês me colocam nesse cargo, mas eu não sei se eu vou poder cumprir esse cargo. Então, basicamente, a gente teve essas assinaturas, mas quem tocou a liga foi eu, Samila, Isadora e mais uns gato pingado que ia de vez em quando. Então, assim, a dificuldade de encontrar pessoas, a dificuldade de fazer um estatuto. Acho que outra dificuldade também é encontrar preceptor que consiga ajudar de verdade a liga. Porque, às vezes, tem gente que até acha interessante, mas não tem conhecimento teórico para continuar o trabalho. Então, às vezes, não tem interesse mesmo de continuar estudando. Então, às vezes, a gente acaba sendo preceptores da liga mesmo. A gente mesmo estuda, a gente mesmo passa as coisas para os ligantes, porque é um pouco mais complicado de achar preceptor, né? Mas, inclusive, quem precisar de ajuda para formar liga, para abrir liga na própria faculdade, entre em contato com a Alegres. A gente já ajudou muita gente a abrir liga. Inclusive, acho que, aliás, da UFMT, né, teve muita ajuda da gente lá da Alame. A gente ajuda um monte de liga por aí, para ajudar. Quem quiser abrir liga e tiver interesse, tiver muita dúvida, pode entrar em contato com a Alegres, que a gente ajuda. Tem uma outra pergunta aqui perguntando quais os maiores desafios para realizar a extensão da liga. Eu acho que é só observar na cidade de vocês o que dá para fazer. Eu estou vendo que o povo da Alame está tudo aqui, né? Assistindo a gente. Lá na Alame, a gente tem 2 projetos de extensão que eu acho excelentes. O primeiro que começou foi um da APAC, não sei se todo mundo sabe o que é a APAC, mas é um local em Paracatu que ficam detentos, tanto do semiaberto quanto do fechado. A gente chama de recuperandos, a gente não chama de detento, de presidiário, nada disso. E lá o pessoal da Alame faz palestras para eles que escolhem os temas. Então, a gente já fez palestras sobre meditação, sobre reiki, sobre vários temas dentro da espiritualidade. Eles adoram e sentem a maior falta quando a gente fica sem ir. E o outro projeto de extensão é o CAPS. A gente começou indo no CAPS participando dos grupos de depressivos, de dependente químico, e isso foi maravilhoso para a gente da Liga. Eu acho que foi um crescimento muito grande, tanto pessoal quanto profissional. E depois a gente começou a participar dos atendimentos mesmo como psiquiatra. A gente aplicava a anamnese espiritual na prática mesmo, lá dentro do CAPS. Eu acho que é outro ponto muito importante. Às vezes a gente estuda muito, pesquisa muito dentro do ambiente ali, né, de faculdade, e às vezes para colocar na prática é um pouco mais difícil. E quando a gente tem a oportunidade de colocar na prática a anamnese espiritual, deixar os ligantes verem como funciona, ter um profissional ajudando, eu acho que é muito importante. É a partir daí que a gente consegue pôr na prática, né? E lembrando que o projeto de extensão é uma atividade científica, então ele tem que passar por uma aprovação no comitê de ética da faculdade de vocês. Essa é uma dificuldade também, ser aprovado pelo comitê de ética. É verdade. Mas eu já vi muito projeto de extensão legal de liga que trabalha em enfermaria,
colocando, praticando anamnese espiritual na enfermaria. Acho isso muito legal. A gente já viu para fazer isso aqui em Paracatu, mas como eu estava saindo da gestão, eu também perdi contato, como que anda o andamento desse projeto de extensão. Mas é algo muito legal também, de fazer isso nas enfermarias, no hospital mesmo, não só no ambulatório, como a gente fazia. O ramo está crescendo bastante em pacientes com cuidados paliativos. Então, se alguém tiver atrás de uma ideia aí, hoje eu faria um projeto de extensão em cuidados paliativos, dentro do hospital. É um bom projeto também. Cuidados paliativos está crescendo muito. Então, alguém tem mais uma pergunta? Acho que não, né? Tô vendo que a Lame tá em peso aqui. Eu queria saber quem tá, é muito ruim saber quem tá. Tá o Vitor, Beijo pra todo mundo da Lame. muita gente. Então, muito obrigada, meninas. Que é isso. Muito obrigada. Todos amaram a palestra de vocês. Oi? Agora que começou a subir uns negocinhos aqui pra mim. Tem os comentários aí. Então, foi ótimo. Quero falar para todos, se quiser ficar sempre pertinho da gente, vendo todas as notícias, vendo tudo que a gente posta, para nos seguir nas redes sociais. O Instagram é Alegres, é Alegres, e o Facebook é Alegres Associa. A gente também tem um grupo de WhatsApp, onde tem interação com as ligas, ideias sobre projeto científico e tudo mais. E quem tiver interessado é só clicar no link que está na bio do Instagram, que lá tem... Aí vocês podem entrar no WhatsApp por lá. Colocaram aí no chat o usuário do Instagram e do Facebook. Só seguir lá.